Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual para crescermos em graça, conhecimento, sabedoria, para que nós possamos alegrar o coração do nosso Deus e Pai em Cristo Jesus, na direção do Espírito Santo. Então, a todos vocês que nos acompanham, pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para ser levada a outras pessoas que buscam uma palavra de Deus, um estudo bíblico, buscam compreender melhor as questões espirituais e compreender melhor o propósito de Deus em sua vida. Vamos à mensagem de hoje? Chegamos a Corpus Christi, este feriado que ele é muito celebrado pelos nossos irmãos católicos. O catolicismo instituiu essa data e muitos, até mesmo católicos, ainda têm dificuldade de compreender o que ela significa. É claro que a grande maioria sabe perfeitamente o que isso significa, mas no meio evangélico, no meio protestante, é menos conhecido e é menos falado esta questão acerca do Corpus Christi e o que realmente significa esta data. Corpus Christi é uma data fixada pela Igreja Católica para trazer o memorial da importância do memorial da ceia do Senhor, assim como é classificado como Eucaristia. A Eucaristia, Eucaristo, a palavra que vem da expressão grega, que quer dizer uma boa alegria. Eucaristia é o bem alegre, o bom de que nos leva à alegria. Por quê? Alguém pode questionar, né? Pode perguntar, mas existe alegria que não é boa? Existe dentro dos parâmetros da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus está apresentando como a verdadeira alegria para nós. Nós podemos ter boas alegrias, segundo a vontade de Deus, podemos também ter alegrias que nos parecem agradáveis, mas não são boas. Como, por exemplo, tem muitas pessoas que se alegram ao participarem de bebidas alcoólicas, de ingerir bebidas alcoólicas. E isto não é uma boa alegria perante Deus. Se você lê, por exemplo, Provérbios capítulo 31, fala que não é próprio dos reis beberem vinho e nem desejar bebida forte. Ou seja, não é próprio para os filhos de Deus ingerir bebidas alcoólicas. E o texto mesmo vai falar o porquê. Porque a pessoa que toma muitas vezes se comporta inconvenientemente de uma maneira que desagrada a Deus. Ele vai se comportar de uma maneira inconveniente, vai falar de uma maneira inconveniente, vai ter coragem de fazer coisas que sóbrio ele não fazia, e provavelmente, quando ele voltar à sobriedade, ele vai até se envergonhar de muitas coisas ali que ele falou e que fez também. Então, é uma alegria para o ser humano naquele momento, ele sente prazer, ele até se sente alegre, ele sente um certo conforto de estar participando da bebida alcoólica, mas ela, diante de Deus, isto não é uma boa alegria. É uma alegria que leva a muitos males e muitos constrangimentos também, né? Também muitas outras referências eu poderia dar aqui acerca dos vícios em geral, a respeito da pornografia, da sexualidade desregrada, em que muitos sentem prazer, mas que aos olhos de Deus não é um bom prazer, não é uma boa alegria. É por isso a expressão da Eucaristia. O que é a boa alegria? A boa alegria
é você ter a consciência que Cristo morreu pelos seus pecados e em Cristo você tem a garantia do perdão e da ressurreição para a vida eterna. Então, é esta celebração que a Igreja Católica faz, né? Foi com este pensamento, desta maneira, se instituiu o dia de Corpus Christi, o dia que se celebra a morte, o sacrifício de Jesus, a ressurreição, o perdão dos pecados para a vida eterna. E dentro disto, a Eucaristia, ela deixa também o símbolo do que Jesus deixou para que nós fizéssemos como memorial deste momento tão especial em que nós vivemos, onde a própria Igreja Católica classifica como a participação eucarística e as igrejas cristãs evangélicas e protestantes classificam como ceia do Senhor, ou em algumas denominações, como Santa Ceia. Ela nada mais é do que a expressão da participação do símbolo do corpo e do sangue de Cristo através do pão e através do suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Então, nós temos ali aqueles que se aproximam cada vez mais do modelo bíblico que é apresentado, que foi instituído e foi fixado por Deus por milhares de anos, né, utilizando o suco de uva representando o sangue e utilizando o pão sem fermento, que representa a ausência do pecado. O fermento representa o pecado, a ausência do fermento representa a ausência do pecado. Então, o pão utilizado na ceia do Senhor é um pão sem fermento, porque ele representa o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo não há pecado. Então, essa expressão do memorial, observe que essa palavra é importante, a ceia do Senhor é um memorial, ele não é um ritual apenas. É claro que existe uma ritualidade, mas em essência, ele é um memorial, é para nos trazer à memória o sacrifício de Cristo, o derramamento do seu sangue, a partilha do seu corpo, para que na sua morte nós tenhamos vida e vida eterna, vida em abundância, como o próprio Jesus nos garante no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A instituição da ceia do Senhor, da Santa Ceia ou da Eucaristia, como dependendo do vínculo religioso que você tenha, você vai chamar, classificar de uma dessas formas, ficou bem representado, bem apresentado na Bíblia, como palavra de Deus, no texto da carta, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, primeira a Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, é onde o apóstolo Paulo apresenta como nós devemos compartilhar da ceia do Senhor e como nós devemos fazer do modelo em que Jesus nos ensinou, dentro do memorial que ele ensinou para nós. Este memorial, ele vem da última parte da Páscoa do Senhor, que foi celebrada por Jesus Cristo, e ali, ao término da Páscoa, é onde ele foi preso, e no dia seguinte ele foi crucificado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, o que nós temos aqui dentro desta expressão da Páscoa? Nós temos a última parte da Páscoa, onde você tem o pão de Elias, o cálice de Elias, ali representando o corpo do Messias e também o sangue do Messias, que seria morto, segundo a profecia de Isaías, capítulo 53. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nós temos Jesus mostrando para o apóstolo Paulo, ensinando a ele, e para que ele possa transmitir para todos a maneira correta de se celebrar este memorial da ceia do Senhor.
Então, o texto ele nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Observe esse texto, é um texto forte, onde Jesus apresenta ao apóstolo Paulo como nós devemos celebrar o memorial da ceia, e ele já começa trazendo esta ideia do ensino no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi o que eu estou entregando para vocês também. O que Jesus mostrou para ele? Que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e disse: Este é o meu corpo, o símbolo do meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E aí vem novamente o que eu falo para vocês. A celebração da ceia é um memorial, não é um ritual. O próprio Jesus instrui ao apóstolo Paulo que todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, da Santa Ceia, da Eucaristia, todas as vezes é para trazer à nossa memória o sacrifício de Cristo, a morte do Senhor, até que ele venha. Por que trazer este memorial da morte? Para que nós lembremos que em Cristo nós temos o perdão dos pecados. Ele se entregou em sacrifício vivo, santo e agradável por nós. Ele se entregou por você. Em Cristo, você tem o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus, e mediante a sua conversão, a sua confissão, o seu reconhecimento do pecado, da justiça e do juízo, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, os seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. O corpo de Cristo que foi partido nos fortalece para que nós mantenhamos a integridade, a fidelidade, a fé e a esperança para a vida eterna. Então, quando nós participamos do memorial da ceia do Senhor, tudo isso vem à nossa mente. Jesus se entregou como sacrifício santo, único e agradável a Deus, de uma vez por todas, e é por isso que nós não precisamos mais de sacrifício de animais, porque Jesus se fez a nossa semelhança, né? Ele deixou de ser Deus, ele se esvaziou de Deus, utilizando o termo bíblico de Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de Deus, e se esvaziando de Deus, ele assumiu a forma da semelhança humana e foi obediente até a morte e morte de cruz, para que na sua morte nós tenhamos vida e vida em abundância. Que nós tenhamos a reconstrução da nossa vida física, mental, espiritual, psicológica, emocional, social, para que em todas as áreas da nossa vida nós sejamos reconstruídos em Cristo Jesus para a vida eterna. Então, é desta maneira que nós temos que olhar para este momento tão especial que é a ceia do Senhor.
a ceia do Senhor, que em várias denominações são apresentados em períodos diferentes, em dias diferentes. Na maioria das igrejas cristãs evangélicas, por exemplo, a ceia do Senhor é feita no primeiro domingo de cada mês. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe a ceia em tempos programados. Normalmente nós fazemos uma vez a cada 3 meses, então são 4 celebrações por ano da Santa Ceia, onde há um período de preparação entre uma ceia e outra, para que nós possamos nos examinar, como diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 28, de 1 Coríntios 11, 28. Olha o que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus Cristo e o que ele nos ensina agora. Examine-se, pois, o homem, né, o homem no sentido de ser humano, tanto o homem quanto a mulher. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Olha o que ele está falando aqui, que o autoexame, ele não é para chegar à conclusão de que eu não posso participar. Pelo contrário, o autoexame é para que eu reconheça que eu necessito participar, para confessar os meus pecados, e como diz João na sua primeira carta, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que falando ali a respeito de que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Jesus Cristo, pelo seu sangue, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, eu tenho que me examinar, me colocar diante de Jesus, confessar o meu pecado, mas participar da ceia do Senhor, participar do cálice para o perdão dos meus pecados, para a salvação. Não é o cálice que vai salvar, não é o suco de uva que vai salvar, mas é o símbolo que ele representa diante do derramamento de sangue de Jesus na cruz. Mediante o meu reconhecimento, confissão e conversão, eu sou perdoado plenamente pelo sangue de Cristo Jesus. E aqui, no versículo 29, o texto ainda vai falar: pois quem come e bebe, né, indignamente, come e bebe juízo para si. Observe que indignamente é um advérbio de modo, não é um adjetivo. O texto não está falando de quem é digno para participar ali da ceia do Senhor, da Eucaristia. Ninguém é digno de participar, mas o que nós não podemos é participar de modo indigno. Advérbio de modo. Nós não podemos banalizar o símbolo como se aquilo não representasse nada. Nós não podemos transformar simplesmente num ritual, sendo que é o memorial do sacrifício máximo de Deus para nós, entregando o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu não posso banalizar o sacrifício de Cristo na cruz. Eu não posso me portar de modo indigno. Eu tenho que ter reverência, eu tenho que ter o senso de comunhão, eu tenho que ter o senso de que, ao participar do corpo e do sangue de Cristo, eu tenho que buscar santificação, crescimento espiritual, fortalecimento para vencer o mundo lá fora. É isso que Jesus quer que nós tenhamos nele. É por isso que ele media as nossas orações no santuário celestial. É por isso que ele enviou o Espírito Santo para interceder por nós junto ao Pai. É por isso que ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, desfrute deste momento de celebração do Corpus Christi. Para as igrejas e as denominações que não têm essa celebração, lembre deste ensino, lembre-se desta palavra no dia da celebração da sua ceia, na sua igreja, da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Se coloque diante de Deus, buscando integridade, fidelidade,
purificação e santificação. Participe do corpo para se fortalecer neste mundo e do sangue para se purificar de tudo aquilo que é pecado em nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo sacrifício do teu filho Jesus Cristo por nós. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Que este memorial fique na nossa mente, no nosso coração, e que nós tenhamos a reverência necessária e compreendamos a ação do Espírito e o sacrifício de Jesus Cristo que nos leva à redenção e à vida eterna. Nós oramos agradecidos, colocamos nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.